Bom dia para todo mundo que está chegando, essa semana falando de bloqueios emocionais e hoje especificamente falando sobre a oralidade, nosso lado oral, que é uma bênção, nosso lado oral, mas se estiver na dor, nos atrapalha muito de viver o melhor de Deus. O que é o lado oral, né? Então pessoas que falam, são pessoas orais, né? É meio óbvio isso, mas talvez você nunca tenha pensado. Mas eu vou dar algumas características aqui de como você identificar se você tem um traço de oral maior, mais alto, e como é que você pode estar se comportando, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, falando sobre bloqueios emocionais, lembrando que um traço de caráter não é um bloqueio, é um jeito que nós vivemos, é o jeito que nós lidamos com a vida. Mas se nós não tivermos essa consciência e não soubermos o que fazer com esse nosso lado oral, esse lado oral pode ir para a dor. E quando ele está na dor, aí sim, pode trazer de volta bloqueios da nossa infância, pode reforçar bloqueios da nossa infância, né? E lembrando a passagem que nós estamos degustando, né, ruminando essa semana, nós estamos em Marcos 2, versículo 5, que diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus vê o paralítico, em vez de falar, levante e anda, que era o que o paralítico queria. Então Jesus diz, não levante e anda primeiro, mas os teus pecados estão perdoados. E aí as pessoas estranham, né? Porque primeiro que o povo levou para que ele fosse curado e não perdoado. Eles não estavam pensando nesse negócio de perdão, né? E Jesus vai lá no fundo, Jesus vai na raiz das coisas. Essa é a diferença. Quando nós estamos buscando a nossa bênção, quando nós estamos buscando o nosso avanço em alguma área, cura, qualquer coisa assim, nós temos uma visão rasa do que está acontecendo. Só que Jesus tem uma visão muito profunda, sabe por quê? Primeiro porque ele é Deus mesmo, né? Mas porque ele estava desde sempre conosco. Então, quando nós chegamos lá no útero da nossa mãe, inclusive se você gosta de fazer meditação, essa meditação é muito boa para ser feita, eu já fiz, é muito lindo. Você imaginar que quando você chega no útero da sua mãe, quer dizer, você está ali sozinho, né? Não, já existe uma luz, já existe uma presença. Eu fiz essa meditação outro dia, foi muito reveladora para mim e eu gostei muito. E então, quando você chega nos ponto zero, qual é o ponto zero da sua vida? Ponto zero é quando você chega ali, o espermatozoide e o óvulo fecundados, né? Só que na verdade você já existia e já tinha alguém te esperando ali, que é Deus, né? Então Deus está desde sempre na nossa vida, né? Hoje, lendo o livro de Jonas, e Jonas tenta se esconder de Deus, né? Muito engraçado isso. O homem faz isso o tempo todo. A gente tenta esconder ou nós mesmos ou as nossas dores, como se fosse possível vivermos sem a luz e sem a presença, né, de Deus, mesmo nas coisas mais difíceis que nós vivemos. Então, hoje, trazendo a questão da oralidade, eu vou trazer para vocês algumas características. Eu vejo o povo de Deus sofrendo, né? E eu confesso a vocês que meu coração dói de ver pessoas sofrendo, às vezes desnecessariamente. Não é sem um sentido e sem uma explicação, não. O povo de Deus sofre, existe um porquê, e eu entendo, eu entendo até porque eu sofri muitos anos com essas questões. Então, eu vejo, por exemplo, uma pessoa sofrendo de abandono. Um adulto sofrendo de abandono. Essa é a dor de quem tem um traço oral alto. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas essa é a dor de quem tem um traço oral alto. Então sofre do abandono e já acha que o marido está abandonando, que os filhos estão abandonando, que a amiga e todo mundo, mas na verdade ela não tem essa compreensão de que essa dor que ela sente, que ela tenta resolver comendo, na verdade é uma dor que está lá atrás. A dor do abandono, ela fica em nós, ela é registrada em nós, ou tecnicamente falando, ela é mielinizada, né, no nosso corpo, quando nós estamos lá com um aninho de vida, no primeiro ano de vida, com a mãe. É muito interessante que quem mais nos ama nessa terra é pai e mãe, mas é onde nós mais temos treta, é com pai e com mãe. Que injustiça, né? Eu que sou mãe, eu posso dizer, que injustiça. Então, onde é que fica, né? Esse abandono fica registrado? Lá, quando nós estamos na fase da amamentação. Então, quem mais cuidou de nós é pai e mãe, mas mãe mais ainda, né? E é onde nós temos mais treta, é com a nossa mãe. Mais dificuldade é com a nossa mãe. Tem algumas pessoas que têm essa consciência, e tem umas que negam tanto que tem esse problema com a mãe, porque não admite, né? Porque conscientemente sabe tudo que a mãe foi e fez por ela. Mas as dores estão ali dentro.
Então, quando eu tenho sempre falado, nós resolvemos no espiritual e não resolvemos no emocional, fica o buraco. E é isso que representa o oral, o buraco no peito, né? Vou falar algumas características aqui, só para vocês terem noção, mas é claro que o ideal seria você medir para você saber qual é o percentual de oralidade que você tem, né? Se você quiser saber mais, conversa comigo, mas é possível medir. Mas características gerais. Normalmente tem um buraco no peito, tanto homem como mulher, é muito interessante, é físico, né? Um buraco aqui no peito, físico, representando o buraco que a pessoa sente, esse buraco na alma, né? Essa dor do abandono. Uma outra característica, normalmente essa pessoa que tem a oralidade alta, ela tem um corpo mais fofinho, flacidez, né? Vamos falar a palavra certa, flacidez. Então, treina, então sempre faz as coisas certinho, mas tem um corpo mais fofinho, assim, mais flácido. Outra coisa que tem sempre luta com o peso. Nem todo mundo que tem oralidade alta vai ter luta com o peso. Por exemplo, eu tenho oralidade alta. Eu tô no meu peso ideal. Mas na maioria das vezes a pessoa luta muito com o peso. Até porque, além da questão da flacidez, que é uma característica, também ela resolve tudo na boca. Como ela não tem a consciência, como ela não tá vendo o que ela precisa ver, a dor dela ela resolve na comida e em alguns casos na bebida. Ou seja, resolve na boca. Então é o traço oral, né? Normalmente, a pessoa com traço oral alta parece mais nova do que ela realmente é. Parece mais jovem, mais menina. É porque, na verdade, por exemplo, se for uma mulher, é uma mulher menina. Tem uma cara de menina, uma cara mais infantilizada. Isso também é do traço oral. Então, essa oralidade é a que traz essa criança. A criança que foi abandonada. Então, qual foi? Essa André, eu não fui abandonada. Então, deixa eu te explicar o que é um abandono para a criança, né? Quando a gente fala assim, abandonado, tipo, minha mãe me largou, minha mãe não me quis. Para a criança, não precisa disso tudo, não. Às vezes pode ser o seu caso, mas não precisa disso tudo, não. Na verdade, é assim, a criança, no primeiro aninho, ela só enxerga a mãe. Ela começa a enxergar o pai também, mas ela enxerga só a mãe. Porque ela é quase a continuação da mãe, né? E aí a mãe, vamos supor que você era criança, o bebezinho ali, né, que criou esse traço de oral mais forte, que mielinizou dessa forma. E aí você tá lá no berço chorando, você tem ali 9 meses, 8 mesinhos, você tá só mamando por enquanto, 6 meses. E a mãe vê que você acordou, só que a mãe tá fazendo comida. Ou a mãe tá lavando uma roupa, ou então a mãe tá fazendo ou tá olhando o outro filho. Qualquer coisa bem normal, assim, pra uma vida de uma família, de uma mãe com filho. E aí a mãe deixa você chorar um pouquinho, mas ela sabe que é só um pouquinho, porque ela vai lá desligar o fogo, ou então dar uma chupeta pro mais velho, coisas assim bem normais. E nesse momento, você, bebê, pode ter registrado o abandono. Olha só que coisa mais louca, né? E aí, como a gente não resolve essas questões, a gente leva para a vida inteira um sentimento de abandono. E não aconteceu só uma vez? Claro que não. Aconteceu muitas vezes, porque a mãe tem uma vida normal de muitas obrigações. E aí você vai registrando esse abandono. Você se sentiu abandonado. Essa é a dor do oral. Principalmente quem tem um oral muito alto, sente o tempo todo que tem alguém abandonando, né? E transfere isso e não tem consciência do que está acontecendo. Na verdade, tem que resolver essa questão lá com a mãe. É muito ruim nós pensarmos que nós precisamos perdoar a mãe. Porque conscientemente, como adultos, a gente fala, meu Deus, minha mãe fez tanto por mim. Mas às vezes é preciso perdoar a mãe, porque está muito marcado essas dores ali dentro, né? Principalmente quando são situações mais difíceis, que deu para adoção, ou então voltou a trabalhar muito cedo, ou então não aumentou. Eu não amamentei, eu tive que resolver essa questão. Eu, por um erro médico, diagnóstico errado, eu fui amamentada só 2 meses. Então eu fui desmamada, assim, eu saí pro médico no colo da minha mãe amamentando e voltei sem amamentar. Então foi um desmame agressivo. E isso registrou, eu não tinha noção, mas buscando essas informações eu encontrei. E eu precisei perdoar a minha mãe. Não deveria, né? Ninguém deveria precisar perdoar a mãe. Mas se precisa, a gente perdoa e a gente revê essa questão daqui pra frente, né? E qual é o sentimento, então, que quem tem oralidade altas tem? Uma carência sem fim. Porque a dor dessa pessoa é a dor do abandono. Então sente uma carência sem explicação. É do tipo assim, por exemplo, o marido ou o filho vai fazer alguma coisa numa data que seria interessante, especial, mas explicou, tá tudo certo, mas quando a pessoa vai, sabe aquela dor, fui abandonada? Na verdade não foi, mas traz de volta a dor do abandono lá do traço oral, lá do berço ainda, né? Quem tem um traço oral alto, atenção para essa aqui, ó, espera muito dos outros, espera até que os outros adivinhem o que você tá querendo. Então aquele tipo assim, não vou falar para ver se
né? Aí vai testando a pessoa, né? Pra ver se a pessoa adivinha. Na verdade, às vezes nem o oral sabe o que tá querendo, mas fica esperando que o marido adivinhe, que o colega adivinhe, que a mãe adivinhe, que alguém adivinhe o que tá acontecendo e o que tá faltando. Não vou falar com ele não, que hoje eu tô assim, eu vou ver se ele vai sentir isso, ou seja, você vai adivinhar. A gente espera que o outro adivinhe. Isso é terrível, porque normalmente não funciona, e aí a gente se sente mais abandonado ainda, vai só reforçando mais a sensação de abandono, né? O oral quer chorar o tempo todo, mais do que o normal. Então quem é oral, do nada, dá vontade de chorar. É uma característica do oral. E tudo isso, né? E isso traz, se a gente não tem essa, eu tô rindo aqui, gente, porque eu sou muito oral, eu tenho 28% de oralidade. E eu sofri muito com isso durante minha vida toda, né? E hoje eu já sei, quando eu vejo eu me sentindo abandonada, eu olho e falo, oral querendo tomar conta aqui do negócio, né? E aí eu já tenho essa clareza, e aí eu já faço outras coisas, eu dou outros colos pra mim oral, pra ela não ficar nessa neura de que ela tá sendo abandonada, né? Porque ela tá curada, mas de vez em quando ela volta e quer tomar conta da situação. Então isso nos afasta do amor de Deus, por quê? Da bondade de Deus, por quê? Agora eu vou falar uma coisa muito séria. Na verdade, a relação que nós temos com Deus é um reflexo da relação que nós temos com o papai e com a mamãe. E muitas vezes essa relação tá doente. Amanhã eu vou falar sobre relação de pai. Pai, é muito complicado também, às vezes, nossa relação com o pai, e é formado mais tarde um pouquinho. Mas quando nós temos essa relação não resolvida com o papai e com a mamãe, lá na infância ainda, passamos por cima de tudo isso e falamos, tá tudo certo. Sempre uma história que eu cito aqui é a história de Acã, né? Que Israel perdeu a guerra, tá lá em Josué 7, quem quiser ver. Israel perdeu a guerra porque Acã escondia coisa debaixo da tenda. Muitas vezes nós escondemos muitas coisas debaixo da nossa tenda por nem admitir que nós temos problema com mãe, problema com pai. E se nós temos o problema, se devia ou se não devia, nós não vamos julgar. Nós vamos olhar com carinho para essa criança que está carente aqui dentro de nós, que está precisando ser curada aqui dentro de nós. E nós curamos essa criança por quê? Porque ela tem tudo a ver, essa relação tem tudo a ver com a relação que nós temos com Deus. Muitas vezes nós temos uma relação com Deus religiosa, superficial, de repetição, porque nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus, porque na terra, o Evangelho diz que assim na terra como no céu, né? Então, para nós termos essa relação com Deus, nesse nível de paternidade, de filho, de herdeiro, é necessário que aqui na terra nós tenhamos essa relação resolvida com o nosso pai e com a nossa mãe. Assim na terra como no céu. Se eu não tenho essa relação saudável, amorosa, curada com meu pai e com a minha mãe, se eu trago essa criança ferida por tempo maior do que eu deveria já, eu vou acabar transferindo isso para Deus. Isso é muito revelado na história cabana, que eu sempre cito, né? Então, o Mackenzie, ele tinha uma dificuldade com o pai Deus, porque na verdade a dificuldade era com o pai na terra, assim na terra como no céu. Nós comparamos o amor de Deus ao amor de mãe, ou comparamos o amor de mãe ao amor de Deus, e nós temos a relação com Deus Pai, assim como no Pai. Então tá tudo muito confuso e muito misturado às vezes, e isso nos afasta poderosamente do que Deus tem para nós nessa terra. E é sobre isso, né? É sobre ser curado, é sobre ressignificar nossa relação com os pais, e é sobre ter coragem para olhar. Tem gente que eu acompanho nesse processo terapêutico que tem tanta dificuldade, que nega tanto, porque tem uma capa de que não posso ter problema com meu pai e com minha mãe, nega tanto e nunca olha. E isso vai adoecendo o corpo. E uma das formas dessa doença aparecer é através da obesidade. Muito obrigada por estar aqui junto comigo. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Vamos trazer a imagem do pai aqui amanhã para que a gente resolva isso e que seja assim na terra como no céu. Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.